Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo agora, neste momento. O meu nome é Matheus, eu estou cursando o último semestre de licenciatura em matemática, consequentemente este é o meu último trabalho, né, já com o meu TG, tudo ok. Faltando apenas essa cadeira para felizmente me formar, né. Então, venho apresentar hoje a minha socialização interdisciplinar, né, da prática disciplinar da história da matemática do século XIX e XX. Eu tenho como tutor o Leandro e o meu nome é Matheus Lima Corrêa. Como é a primeira vez que apresento um trabalho nesse formato, tenho 2 slides aqui de missão, visão e valores, que acredito que deverão ser mantidos, né, em função que são a missão, os valores, visão e valores da faculdade, até porque é um trabalho apenas apresentativo, não tem uma missão nem uma visão em si, valores para passar de tal trabalho, né. Enfim, então é a prática interdisciplinar da história da matemática do século XIX e XX. Tal trabalho consiste em trazer um matemático ou algum estudo que revolucionou a matemática no século XIX e XX. Então, hoje eu vou contar a história de Evariste Galois, um grande matemático do século XIX. Um resuminho, então, né, Galois tinha grande interesse por política, inspirado por seu pai, assim como pela matemática. Teve papel relevante de grande importância em ambas as áreas, tanto política quanto matemática. Tentou entrar em uma grande escola politécnica da França, mas foi recusado por agir apenas com raciocínio lógico, né, não sabendo explicar ou documentar diversos de seus estudos, o que não deixa de ser um problema de boa parte dos matemáticos de ainda hoje, né. Raciocínio lógico, pensamento rápido, função de números, mas sempre é muito difícil aquela função da botar na fórmula, né, fazer a conta do jeito correto. Rebelde, participou de movimentos contra a coroa francesa e morreu ainda muito jovem, né, em um duelo de pistolas por amor a uma jovem. O trabalho, então, ele é constituído dos seguintes elementos, né, resumo, palavras-chave, introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussões finais. Muitos desses itens não estarão na apresentação, mas estarão no paper que está postado lá no AVA, né. Então, uma rápida introdução, né, esse trabalho de pesquisa é sobre a história do grande matemático Evariste Galois, no século XIX, matemático esse responsável por estudos que resolveram as primeiras equações de 4º grau e também abriu caminho para a resolução das de 5º grau, né. Não deixou pronto essa teoria antes do seu falecimento, mas deixou boa parte já solucionado para os matemáticos que vieram a incorporar e a dar continuidade nos seus estudos, né. Galois também teve um grande papel político em sua época contra a coroa da França e morreu de forma trágica, ainda muito jovem, né, por ter sido um galanteador de seu tempo. Mas quais são as teorias de Galois, os seus estudos, como ele viveu, e todas essas perguntas estarão respondidas ao longo dessa apresentação e também do nosso paper que está lá no AVA. Como fundamentação teórica, né, escolhi 3, né, dos 3 parágrafos, né, que estão no paper, para dar uma discutida aqui e dar uma ideia legal de quem ele era. Aos 12 anos, né, Evariste foi educado numa grande escola, né, a Louis Le Grand, que era uma grande escola da França, né, uma instituição de prestígio, né, com maior autoridade. Lá não encontrou a disciplina de matemática assim, que representasse seu maior interesse, né. Nos primórdios da escola, por conta de brigas entre republicanos e monarcas, muitos alunos foram expulsos, né, por não demonstrarem lealdade a Luís, que era o rei da França. Consequentemente, pediram lealdade aos alunos que ficaram, né, houve rejeição de muita gente, mais de uma centena de alunos foi expulso, né. Galois, ainda muito jovem para se envolver numa rebelião fracassada, viu seus companheiros humilhados, né, e aumentou sua paixão republicana. Quando iniciou seus estudos, seu professor disse, né, que este aluno não só se preocupa com áreas mais altas da matemática, a loucura matemática domina o menino. Seria melhor para que seus pais deixassem estudar apenas isso. Senão ele está perdendo tempo aqui e atormentando professores dele e sendo punido, né. Galois teve muito problema com professores, por ser rebelde, toda aquela função contra a monarquia, mas também por ser um aluno muito inteligente e não conseguir colocar no papel, e se irritava com isso, né. As suas teorias todas eram muito boas, seus estudos ótimos, mas a função de colocar no papel, para ele era muito complicado. Consequentemente, né, entrou numa escola onde estudou matemática, né, já com sua primeira especialização em matemática aos 16 anos, e ele começou a ignorar todos os outros assuntos.
Desculpe. Posteriormente, tentou ingressar numa escola politécnica da França, que era como se fosse uma faculdade do seu tempo. Isso não está aqui, mas está lá no trabalho. Para ingressar na faculdade, a faculdade tinha uma espécie de prova oral, onde Galois foi reprovado na primeira vez, justamente por isso, por não conseguir falar, explicar suas teorias, tinha que apresentar um certo trabalho para poder ingressar nessa academia de matemática. E ele não conseguiu, novamente, não falava nada com nada, e foi reprovado. No ano seguinte, tentou novamente ingressar na faculdade, nessa onde novamente não conseguiu passar no teste oral, acabou agredindo um professor, arremessando uma borracha nele. Então, a partir dali, ele já sabia que nunca mais voltaria a pisar na tal escola. Mas já tinha muitos trabalhos, por ele escritos, à mão. E tinha um grande professor que queria que ele ingressasse, infelizmente não foi possível, mas ele poderia ainda concorrer a uma espécie de prêmio dessa faculdade. Um concurso que havia de matemática, como se fosse, digamos, um prêmio Nobel da matemática na época, e tal professor, vendo que ele não conseguiu ingressar na faculdade, tentaria inscrever os seus estudos posteriormente nesse concurso. O pai de Galois, como dito antes, era muito forte na Armada Republicana, era prefeito da cidade onde Galois nasceu por muitos anos. Porém, por ser muito influente na sua região, na sua cidade, a mando do rei Luís, foi enviado um padre jesuíta para a cidade deles, onde esse padre difamou o pai de Galois com várias mentiras, fez com que ele perdesse o respeito na comunidade. Posteriormente, o pai dele cometeu suicídio por conta disso, e Galois teve que retornar à sua casa, para acompanhar o funeral do pai. E houve uma grande confusão no funeral, onde novamente monarcas e republicanos brigaram, houve uma queda até do caixão do pai dele, do pai de Galois, dentro do túmulo, de forma que não foi correta, e aquilo ali ferveu mais o sangue dele ainda, para que, já com as decepções matemáticas, não conseguindo ingressar na faculdade que ele queria tanto, ele aumentou ainda mais a sua rebeldia contra a monarquia. Posteriormente, voltou a Paris, onde era a escola politécnica, onde ele tentou ingressar, redigiu seus trabalhos, que era para poder ingressar em tal concurso, mas no primeiro ano não se sabe direito até hoje o que aconteceu, mas os seus estudos nem ao menos foram inscritos, como se armassem alguma coisa para que ele não pudesse ir para frente com tal trabalho. Posteriormente, passou-se mais um ano, ele tentou novamente, redigiu tudo, e desta vez o trabalho dele foi inscrito, mas a bancada recusou novamente a sua inscrição, por novamente não fazer sentido, nada dos seus estudos, não conseguia teorizar aquilo de forma correta no papel. Então ele realmente desistiu de tudo de vez e virou um rebelde republicano, Daí então desistiu, teoricamente, da matemática, participou de diversos movimentos contra a coroa francesa, armadas republicanas, muitas coisas, até que foi preso. Em março de 1832, um mês antes da soltura dele da prisão, houve uma epidemia de cólera em Paris, que fez com que os prisioneiros fossem soltos. Na semana seguinte, pouco se sabe o que aconteceu realmente na vida dele, até o fim trágico. Morreu pouquíssimo tempo após sair da prisão. Tudo leva a crer que ele se envolveu com a filha de um médico muito importante de Paris. Tal moça já era comprometida com um rapaz também de família muito grande, assim, na França, muito importante. Então, o jovem que era noivo da moça, ao descobrir, tal traição, tal envolvimento, e sendo um dos maiores atiradores da França na época, desafiou Galois, para um duelo de pistolas. Posteriormente, parece que na noite antes do falecimento de Galois, ele escreveu diversas cartas, com ideias republicanas de o que fazer para derrubar a coroa. Consequentemente, também escreveu muitas coisas sobre suas teorias matemáticas, e muitas cartas, e distribuiu por correio da época para vários de seus amigos, que ele confiou as suas ideias, confiou os seus estudos. Então foi para o duelo. Antes de ir para o duelo, avisou não sei se ele pagou alguém, acho que ele pagou uma pessoa para avisar o irmão dele,
onde era o duelo, mas que o irmão dele fosse avisado após o término do duelo. Chegando lá na manhã, né, que o duelo acontecia naquela época ao amanhecer, Galóis foi baleado, né, na altura do estômago e caiu no chão. O duelo foi dado como terminado. Então, o mensageiro que ele havia pagado para avisar o irmão dele, avisou o irmão dele, chegando no local, muitas horas depois ainda encontrou o Galóis com vida, foi levado a um hospital da região, mas infelizmente faleceu, né, aos 20 anos de idade, e tendo contribuído com muitos estudos, muitas teorias que posteriormente foram estudadas por outros matemáticos, inclusive esse amigo que ele tinha, que era professor na universidade, deu continuidade aos estudos dele. A metodologia do trabalho, né, foi adotada por meio de pesquisa, desenvolver e relatar um documento que conte a história de um homem, um matemático do século XIX, e suas contribuições na matemática como a conhecemos. Por meio de pesquisa online, de um livro muito bom, né, fiz um agrupamento, né, sobre tudo o que era relevante da vida de Galóis, sua história e seus estudos e sua paixão fatal, né, a menina que acabou causando a sua morte ainda muito jovem. Como resultado, discussões finais, né? Enfim, por meio do desenvolvimento dessa pesquisa, pode-se ver que Galóis é imprescindivelmente importante para a matemática como a conhecemos. Ele foi precursor nas teorias que resolveram equações do quarto grau e teorias que deram norte na resolução de quinto grau. Vários artigos e fragmentos das suas ideias foram publicados no ano de 1846, o que se dava 14 anos após a sua morte, né? Junto com a última carta, né, que ele enviou a Chavelier Journal, que era um jornal muito famoso da França. Isso foi início para a divulgação da teoria de Évariste Galois sobre a resolução de uma das equações. Para que uma equação irredutível de grau primo possa ser resolvida por radicais, é necessário o suficiente que todas as raízes sejam funções racionais das quaisquer dentro delas. Né? Boyer, 1996, página 365. Um livro Boyer esse muito bom que eu utilizei para a minha pesquisa. Como conclusão, né, se tem que Galois é imprescindivelmente importante para a matemática como um todo, que seus estudos e teorias levaram à solução de equações de quarto e quinto grau, e seus estudos têm reflexos muito claros e muito importantes nos dias de hoje, principalmente em áreas como engenharia civil, da computação e astronomia. Então, as referências, né, Carl Boyer, que é a história da matemática, que eu usei, que é minhas bibliografias, referências das imagens, Mathematics, esse site também é muito bom com a história dele, Marcelo Uva, outro grande escritor, e o Wikipédia, né, fonte de estudos e de informações de muitos estudantes. Então, acho que minha apresentação é isso. Né, fica meu muito obrigado a quem estiver assistindo no canal do YouTube, ao meu tutor Leandro também. É uma apresentação muito breve, né, não tem muito o que dizer, só isso mesmo, que Galois é um grande matemático, que a contribuição dele foi muito grande, né, para a matemática que conhecemos. Então, é isso aí. Um meu tchau e muito obrigado.